E ó, vamos para mais um episódio da série. A Amanda já tá na área, Amandinha. Oi, Polito, tudo bem? Boa tarde para você, para todos que estão nos Boa. assistindo. Olha só, gente, no terceiro episódio da série Afrofuturismo, não vou nem falar muito, tá? A gente vai contar um lado da história pouco falado de uma figura que talvez você conheça. Abdon Batista, nome de cidade, enfim, político que fez nome em Santa Catarina, era negro, mas para ocupar cargos de poder no século passado, foi aí embranquecido. Então, eu vou explicar um pouquinho mais nessa reportagem. Rodou. A nossa missão era identificar algumas referências na trajetória do nosso personagem, Abdon Batista. Assim como o desembargador Heráclito, único negro a presidir o Tribunal de Justiça em 133 anos, Abdon também nasceu em Salvador, mas escolheu Santa Catarina para chamar de casa, mais precisamente Joinville. O que poucos falam é que, segundo historiadores, o nome de batismo de Abdon é Abdon Senin, filho de uma mulher negra, Teresa Maria de Jesus, e sem o registro do pai. Nasceu em 1851. Passou a se chamar Abdon Batista mais tarde, conforme documentos da Faculdade de Medicina. É provável que ele tenha sido adotado pelo advogado Hermenegildo Batista e a esposa Maria Carolina Batista, nomes que aparecem na própria biografia. O homem que mudou a educação, que foi destaque no assistencialismo. Abdon é uma referência catarinense em termos de representatividade. Como eu cheguei na questão do hábito, então eu estava procurando um orientador e conversando com os professores, aí tive contato com o professor Ricardo, né, o professor Ricardo de Oliveira, e daí me trouxe a questão do hábito, e daí então eu peguei e falei, olha, tá aqui, né, tem essa pessoa, ele é bisneto do hábito, ele tem interesse de tentar entender. Meu objetivo, a princípio, era entender assim, poxa, a gente sempre vê a questão do homem negro ligado à escravidão. Mas eu fiquei pensando, bom, a gente vê, né, pessoas que se destacaram nesse momento. Você vê lá o Castro Alves, você vê o Machado de Assis. E o Abdon ele veio, né, justamente nisso, tentar entender como é que um homem negro consegue, então, né, traçar uma trajetória e chegar a um ponto de poder. A cidade mais populosa do estado possui cerca de 655 mil habitantes. Joinville é conhecida como a cidade das flores, dos príncipes, da dança e também de Abdon. A grande reforma urbana de Joinville também se deve, em boa parte, ao Abdon Batista. Vai mudar a cara da cidade, então deixar de ser aquela colônia, né, de imigrantes, passar a ser uma cidade, digamos, moderna, né? Ele, o Procópio Gomes de Oliveira, o Arthur da Costa, que era genro dele, ele está ligado com muitas dessas outras famílias, né? Que o Abdon representava essa oligarquia luso-brasileira aqui na cidade, né? E o Gustavo Richtling, uma certa elite germânica que estava se formando na cidade. Então são as tensões daquele período que já estão bem afloradas, aqui também tensões étnicas, inclusive culturais, né? Durante o período da República, o intendente era a figura pública responsável pela administração da cidade. Só depois é que os prefeitos passaram a existir. Abdon Batista foi chefe do Poder Executivo Municipal em 3 momentos. Primeiro, como intendente entre 1893 e 1894. E mais tarde, eleito superintendente por mais 2 mandatos. Abdon Batista, quando estava atuando na condição de prefeito municipal, promoveu a reforma do ensino, a divisão de disciplinas, algo semelhante como conhecemos hoje, né? As disciplinas, especialmente aquelas ministradas em língua portuguesa, a língua pátria. Como líder, até hoje, é considerado o único governante negro do estado. E por 2 ocasiões assumiu o comando de Santa Catarina, vindo a residir então no Palácio Cruz de Souza. Então, quando as pessoas estiverem passando aqui de frente ao palácio,
saibam que já houve um governador negro que em 2 momentos residiu aqui. Abdon Batista precisa ser lembrado como um político negro, como governador negro da história de Santa Catarina e também como o primeiro prefeito negro da cidade de Joinville. Doutor Abdon, médico, administrador, responsável por marcos históricos determinantes para a Santa Catarina que temos hoje. Como Barão do Mate, atuou na ampliação do comércio exterior, colocando o norte do estado como rota internacional. A escola que leva o nome do político é da rede municipal. Possui hoje 798 alunos do 1º ao 9º ano. Desse total, 25% se autodeclaram negros ou pardos, o que corresponde a 160 crianças. Por aqui, a memória de Abdon se mantém viva nos corredores e no dia a dia. Durante o ano, a gente desenvolve vários projetos, várias ações, onde a gente aborda, né, as etnias, desde projetos pedagógicos, atividades pedagógicas desenvolvidas pelos professores, para que eles também se sintam representados na escola e que vejam o potencial que todos possuem dentro da escola. Encontramos a memória de Abdon viva por toda parte. Na área urbana, a rua que atravessa o centro da cidade tem o nome dele. No entorno, a antiga casa não existe mais, se modernizou, deu lugar a um prédio. A mercearia ainda tem uma certa identidade. Desde 1989, tem um município do Planalto Sul batizado com o nome de Abdon Batista. E por aqui, na assistência social, ele inaugurou, enquanto prefeito, a então Sociedade de Caridade e Asilo de Órfãos e Desvalidos. Ela foi fundada no prédio que hoje abriga a Secretaria Municipal de Assistência Social. Hoje, acolhe crianças em situação de vulnerabilidade e é chamada de Lar Abdon Batista. Aliás, na trajetória de Abdon, também tem a despedida. Na foto, um dos cortejos fúnebres mais marcantes de toda a história de Joinville. A cidade parou. Nós estamos aqui no Cemitério Municipal de Joinville, na central de atendimento do serviço funerário. Segundo informações de pesquisadores e historiadores, é aqui que está enterrado o corpo de Abdon Batista. Vamos conferir? Licença. Olá. Olá, boa tudo tarde. bom? Boa Prazer, tarde. Amanda. Prazer, Fernando. Fernando, eu vim aqui procurar o registro de sepultamento de Abdon Batista. A gente consegue encontrar? Podemos procurar. Aqui, Amanda. Opa, achamos, ó. Aqui, gente. Doutor Abdon Batista faleceu às 5 horas do dia 15 de março de 1922. Agora, Fernando, me mata uma curiosidade. Se eu quiser saber sobre a lápide do Abdon. Ah, difícil, Amanda. É difícil de localizar. Essa é realmente uma das grandes curiosidades, porque até por conta da complexidade, da extensão do cemitério e também da falta de mapeamento, até hoje ninguém conseguiu encontrar. Uma área de 140 mil metros quadrados entre túmulos e gavetas. Em um desses locais está uma das figuras catarinenses mais potentes da área política, administrativa e de educação. O tempo passou e, ao olhar para trás, o campo de visão é mais amplo. E são nos trânsitos sociais que ele frequentava que a gente consegue identificar isso. Aqui nessa região, ele se associa, ele integra uma família de pessoas escravocratas. Então não é porque ele carregava sangue de negros escravos em suas veias que ele pratica uma lógica diferente da praticada no Brasil Império.
né? Então, ele é fruto do seu tempo. Ele não estava lá para alterar aquilo que já existia, mas para manter uma certa estrutura, fortalecer a estrutura de poder. Eu não quero dizer que necessariamente ele não tenha feito mudanças, e as fez, né, que são muito importantes e relevantes para a região naquele momento, promovendo a educação, promovendo a comunicação do território, apaziguando conflitos, né? Foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores lideranças políticas aqui de Joinville no século XIX e início do século XX. A arte imita a vida comprovadamente. O preto e branco esconde o colorido da história dos que se foram. Nos tempos atuais, existem ícones que fazem da infância uma obra de arte. A trajetória de Tercília dos Santos e Daisy Américo é o assunto da próxima reportagem.